Eu estava analisando as críticas que está tendo sobre o nosso futebol brasileiro, principalmente contra o técnico, Carlos Ancelotti, inclusive acredito por ele ser estrangeiro. A nossa tradição seria bom se fosse um técnico brasileiro, mas a culpa não é dele, do futebol está decadente. Eu penso o seguinte, que eu acompanhei desde a Copa de 82, quando eu comecei a entender por futebol. De lá até a década de 90 surgiram vários craques excepcionais. E os clubes traziam aqueles meninos da base para poder estar profissionalizando, e o menino era preparado, não tinha essas transações milionárias que existe hoje, não tinha tanto empresariado como tem hoje, não, nem tanta marketing, nem tanta empresa, patrocinadores. Hoje quem acaba mandando no futebol é o empresário e os patrocinadores. Na época, no futebol simples, futebol humilde, buscava o garoto na vaza, naquele campinho de terra batida, aquele campo de trave feito com bambu, feito com pau. O menino vinha trazendo aquele futebol inocente, mas aquele futebol que era um futebol excepcional. Vários craques saíram desses campinhos. Hoje, com essa modernidade, com essas escolas de base, que já pega o moleque novo e já instrui ele a jogar de outra forma, foi onde o futebol acabou. E a partir que começaram a negociar vários jogadores para todos os cantos do mundo também, porque o futebol hoje virou dinheiro, virou marketing. O futebol nunca vai melhorar. E eu, pelo que eu venho insistindo no futebol, desde que eu passei a entender por gente, o futebol mundial está decadente. Você não vê aquele craque mesmo, aquele gênio. Isso acabou. E acredito que nós não vamos ter mais. Porque hoje, com o empresariado e essas empresas de marketing, fica difícil. E o futebol mudou também a tática, porque o jogador vinha da várzea, com aquele futebol humilde, aquele futebol simples, aquele futebol moleque, aquele futebol inocente, aquele futebol natural. Ele trazia aquilo para dentro do campo. E ali, quando ele estava preparado, que ele formava já um atleta, ele mostrava aquilo que ele trouxe de lá da várzea, que é o seu talento natural. Não era taticamente. Você pegava o jogador desde o número 1, que era o goleiro, até o ponta direita. Era todos mão de bola. Do 1 até o 11, qualquer clube, quando você pegava para assistir um clássico, você via realmente um clássico. Hoje você não vê isso mais, hoje é mais força física. E vai continuar assim. E acredito que o Brasil também, com essa decadência de atleta que está existindo, nós não vamos ter craques mais. Na Copa de 82, que eu comecei a acompanhar, que tinha o Paulo Rossi, que inclusive o Brasil tomou aqueles gols que nos desclassificou nas quartas de finais. Nós tínhamos Zico, Júnior, Sócrates, enfim, uma safra de craques. Perdemos, mas só que era delicioso você ver o futebol, aquele futebol arte. E hoje você não vê esse futebol arte mais, nós não vamos ver isso mais. Então nós temos que desiludir, nós não devemos culpar o técnico, esse já é o sistema esportivo. É o sistema onde que mudou o futebol para negócio. Antigamente o clube, o atleta era realmente do clube, e, e os clubes, o atleta não ganhava tanto igual ganha hoje. Então, jogadores ganham milhões. Isso para o atleta foi excepcional, mas para os clubes, negativo. Tem vários clubes no vermelho aí. E esse futebol não vai mudar. Então, não adianta nós criticar o técnico, às vezes nem os atletas, porque é o sistema futebolístico que fez essa mudança. E vai continuar do jeito que está. Porque a partir que você tira o natural para colocar o artificial, que é o futebol, que era o natural, que o atleta vinha da várzea, desses campos batidos, e trazer seu futebol. Ele jogava aquele futebol que ele tinha, que é o talento que ele tinha. Então o futebol só tinha a crescer. Hoje nós não vimos isso mais. E é triste em dizer. O futebol nosso, acredito que cada vez vai ficar mais decadente. E acredito que mundialmente também. Vai ficar só da forma que está mesmo.